Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 11ª aula da Epístola aos Gálatas, carta conhecida como a Carta da Liberdade, que nós a intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. Iniciaremos hoje a unidade 4, a liberdade contra a escravidão. Nessa unidade nós vamos ver o capítulo 4, em que o apóstolo Paulo dá continuidade ao argumento básico de que a salvação não é obtida pelo mérito humano, mas unicamente pela soberana graça de Deus por meio da fé. Ele aprofunda a analogia da criança que se torna adulta. As figuras de criança e servo representavam a vida sob a lei, e as figuras de adulto e filho, a vida em Cristo. Embora a salvação seja um presente gratuito de Deus, traz consigo sérias responsabilidades. Deus requer que os crentes vivam de uma forma santa, porque são filhos de um Deus santo. Essa obrigação a princípios morais e espirituais imutáveis, que refletem continuamente a natureza de Deus, contudo, não inclui os rituais e cerimônias exclusivos a Israel sob a lei mosaica, como os judaizantes falsamente alegavam. Nós vamos estudar esse assunto na unidade 4. E iniciaremos a aula de hoje falando do fim da escravidão, que está em Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. E do perigo de perder a liberdade, que está em Gálatas, capítulo 4, do verso 8 ao verso 11. As verdades centrais desses versículos de hoje são que a vida debaixo da lei foi desejada por Deus como preparação por uma filiação divina, e que a confiança em sua graça leva à realização dessa filiação. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu não posso deixar de lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar os irmãos que perderam alguma de nossas aulas que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis no canal de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, e em letra minúscula. E ainda quero pedir a vocês que participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. E eu quero, nesse momento, pedir ao nosso gracioso Deus, mais uma vez, que nos ilumine no nosso estudo, a fim de que a nossa mente possa ter essas transformações das verdades divinas e fortalecer a nossa confiança em fé, como filhos amados de Deus que somos. Em nome de Jesus. Amém. O fim da escravidão. Vamos ler Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. E digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Vamos entender esses versículos. Em Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, vimos que dos exaltados de escravos para filhos. Paulo afirma que o herdeiro menor é igual ao escravo. Ele tem que servir e não recebe sua herança e liberdade até o tempo determinado pelo Pai. Os judeus sob a lei eram como escravos, esperando a liberdade e a herança que o Pai deu no tempo determinado através de Jesus. Os que foram resgatados, então, têm entrado em relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e são herdeiros de Deus. Estes Gálatas, sobre quem Paulo tinha acabado de dizer que eram filhos e herdeiros de Deus, como vimos na aula passada, precisavam ser lembrados do que aconteceu em suas vidas. Como pano de fundo, Paulo usa os costumes bem conhecidos referentes aos menores de idade. O menor
Era colocado debaixo dos cuidados do guardião até o tempo estabelecido pelo pai. Nessa condição, o menino, mesmo herdeiro legítimo, não tinha mais liberdade que o escravo. Embora fosse senhor de tudo, o dono da casa, ele obedecia ao escravo. Essa ilustração indica a escravidão dos judeus debaixo da lei. O propósito primário de Paulo era mostrar aos gálatas em que posição eles exatamente estavam. As observações de Paulo tornaram-se pessoais aos gálatas. Aqui vale a pena nós entendermos que no mundo da antiguidade o processo de desenvolvimento humano era muito mais definido que na atualidade. O mundo judeu, quando o menino fazia 10 anos, no sábado seguinte, o pai o levava na sinagoga, onde se convertia em filho da lei. Nessa ocasião, o pai pronunciava ao filho uma bênção e também dizia: Bendito sejas, ó Deus, que me tirastes a responsabilidade sobre este filho. E o filho recitava uma oração que dizia mais ou menos assim: Meu Deus e Deus de meus pais, neste dia solene e sagrado que assinala o meu passo da infância à vida adulta, levanto humildemente meus olhos em torno de ti e declaro com sinceridade e fidelidade que de agora em diante observarei teus mandamentos e assumirei a responsabilidade de minhas ações perante a ti. Então, naquele momento, ele se tornava filho da lei. Na vida do jovem havia uma clara linha divisória. Quase da noite para o dia, o menino se tornava em homem. Já na Grécia, o menino estava debaixo do cuidado paterno dos 7 até os 18 anos. Era então quando ele se tornava um efebos, que pode ser traduzido por cadete, que por 2 anos o jovem ficava sob a direção do Estado. Os atenienses dividiam jovens em 10 fratriae, ou clãs. Mas antes desses jovens se tornarem efebos, cadetes, eram recebidos no clã num festival chamado apatouria, numa cerimônia em que cortavam os cabelos longos dos jovens e ofereciam aos deuses. Também neste caso, o crescimento era um processo bem definido. Já sobre a lei romana, não estava estabelecida definitivamente a idade em que o jovem se fazia maior. Geralmente, era entre os 14 e 17 anos. Num festival sagrado da família chamado Liberalia, o menino e a menina, respectivamente, ofereciam a sua bola ou sua boneca ao deus Apolo, para mostrar que tinham deixado de lado as coisas de criança. Quando o menino era infante, ele podia ser proprietário da fazenda, de casas, mas não podia tomar decisões legais. Não tinha o domínio sobre a sua própria vida e não tinha maior liberdade que a de um escravo. Mas quando se tornava adulto, começava a dispor de sua herança e desfrutar de sua liberdade. Assim, Paulo sustenta que a lei dominava o mundo que estava na infância. A lei só era um conhecimento elementar. Dessa maneira, Paulo diz que quando os gálatas eram meros meninos impotentes, estavam debaixo da tirania da lei. Logo, quando tudo esteve disposto, veio Cristo para libertar o homem da tirania. De modo que agora já não são escravos da lei, converteram-se em filhos e partícipes diretos de sua herança. A infância que estava sob a lei fica no passado. Chegou a liberdade do jovem aprimorado, do homem acabado. A prova de que somos filhos é dada pelo clamor instintivo do coração. Na necessidade mais profunda que o homem tem de levar o seu olhar para o alto e clamar, Abba, Pai. Abba quer dizer pai em aramaico. Esta palavra estava com frequência nos lábios de Jesus. Era um som tão sagrado que permaneceu conservada na Bíblia na língua original, Abba. Esse clamor instintivo do coração era para Paulo obra do Espírito Santo. Se nossos corações clamam assim, sabemos que somos filhos e que toda a herança da graça é nossa. Paulo usa a figura da adoção para explicar o relacionamento íntimo e permanente do crente com Deus como filhos amados.
Este termo está repleto de amor, de graça, de compaixão e relacionamento íntimo. Deus confirma a relação eterna do crente com Ele, com o seu Filho, testificando que cada um de nós é guiado e tem acesso a Ele e concedendo segurança interior por meio do Espírito Santo. E aqueles que se tornam filhos de Deus, a adoção outorga a todos os direitos e privilégios de um membro da família. Passam a ser herdeiros de Deus. Deus provê uma incomparável abundância de riquezas para aqueles que amam seu Filho. Se cremos em Cristo, possuímos um tesouro inimaginável. Para Paulo, o homem que governava a sua vida, submetendo-se à escravidão da lei, era ainda menino. Aquele que aprendia o caminho da graça chegava a ser um homem amadurecido, completo na fé cristã. Agora nós vamos falar do perigo de perder a liberdade. O perigo de perder a liberdade. Gálatas, capítulo 4, do verso 8 ao verso 11. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Vamos entender esses versículos. Dos versículos 8 ao 11 do capítulo 4 de Gálatas, vimos a apostasia da filiação para a escravidão. Para que a graça de Deus possa demonstrar-se mais ilustre neste privilégio da filiação e a insensatez dos Gálatas possa ser mais manifesta por voltar para a lei cerimonial, Paulo lembra o que eles eram e fizeram antes da conversão e o que eles estavam inclinados agora. Tudo isso muito preocupou Paulo, a ponto de fazê-lo temer que seu trabalho entre eles tenha sido em vão. Vimos o segundo contraste que Paulo introduz entre a vida pregressa dos Gálatas no paganismo e a vida do conhecimento de Cristo e de Deus. Paulo apela mais uma vez para a experiência dos Gálatas, ao fazer o contraste entre a antiga maneira de viver e sua vida como cristão. Pretende despertá-los para comparar o antes e o depois de Cristo segundo a experiência íntima de cada um. Antes de conhecerem a Deus através da pregação de Paulo, os Gálatas, bem como os demais moradores do Império Romano, seguiam muitas e diferentes religiões cheias de deuses, de rituais e normas criados de acordo com a imaginação humana e por um coração perdido. Assim também acontece nos dias de hoje. Mesmo o ser humano se gabando de todo o avanço tecnológico, científico, de todo o progresso que obteve, sempre o encontraremos ajoelhando diante do altar de algum Deus que ele mesmo inventou. Contudo, os Gálatas conheciam a Deus, o único Deus verdadeiro. Eles haviam chegado a esse conhecimento através da pregação de Paulo. E, na realidade, Paulo dizia que eles é que passaram a ser conhecidos por Deus, porque foram aceitos como filhos, mediante a justiça da fé em Cristo Jesus. A conclusão que chegamos é que o legalismo judaico é a mesma coisa que o paganismo. Ambos são rudimentos fracos e pobres, os fundamentos mais básicos da religião humana incapaz de salvar pecadores. Ambos escravizam e sujeitam o homem às normas e preceitos, às regras que nunca foram ordenados por Deus. O que espanta Paulo é a propensão dos Gálatas para se deixarem escravizar a religião judaizante, quando já haviam chegado ao verdadeiro conhecimento de Deus, à liberdade em Cristo Jesus, depois de terem deixado para trás as trevas da ignorância. Em resumo, o contraste é entre os Gálatas, que viveram debaixo dos princípios elementares e fracos e pobres do legalismo judaico, e conhecerem a Deus, tendo sido conhecidos por Deus. Caso se deixasse escravizar a obras da lei para a salvação, Paulo teria perdido o seu tempo e o seu trabalho entre eles. Fazer da religião uma questão de dias, meses e tempos é transformá-lo em algo totalmente externo. Para o verdadeiro cristão, cada dia é um dia de Deus. Paulo
abrigava o temor de que homens que uma vez tinham conhecido o esplendor da graça recaíssem novamente no legalismo. Que homens que uma vez tinham vivido na presença de Deus o reduziam a dias especiais. Que tristeza! Hoje nós vivemos isso. Muitas pessoas que conhecem a Deus se deixam levar por sopro de doutrinas e se privam dessa graciosa presença de Deus. Pois é. Assim, queridos, nós encerramos a análise dos nossos versículos de hoje. Vamos às nossas considerações finais. A vida cristã é a vida de filhos e filhas, e não de escravos. É liberdade e não escravidão. Naturalmente, somos escravos de Deus, de Cristo e de ninguém mais. Pertencemos a Deus, a Cristo, a ninguém mais, e gostamos de servir àqueles a quem pertencemos. Mas esse tipo de serviço é livre. A vida cristã não é uma escravidão à lei, como se a nossa salvação tivesse numa balança e dependesse de nossa obediência meticulosa e servil à letra da lei. Na realidade, nossa salvação repousa na obra consumada de Cristo, no fato de ter Ele assumido o nosso pecado, fazendo-se na sua morte maldição em nosso lugar, através da fé. Para viver a vida cristã, é preciso lembrar quem e o que nós somos. A essência da mensagem de Paulo nessa passagem é: antes éramos escravos, agora somos filhos. Então, como podem vocês voltarem à antiga escravidão? Pela graça de Deus, devemos tomar a decisão de lembrar que éramos antes e nunca retornar àquilo, de lembrar o que Deus fez por nós e conformar nossas vidas a isso. Se nós lembrássemos dessas duas coisas, o que éramos antes, o que somos agora, teríamos dentro de nós um desejo cada vez maior de viver de acordo, de ser o que somos, isto é, filhos de Deus libertados por Cristo. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar, vamos clamar a Deus para nos ajudar a compreender este texto que nos diz que Ele mudou a nossa vida. De escravos, agora somos livres como filhos. Isso foi possível porque Ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus foi perfeito, sofreu todas as tentações, padeceu todas as necessidades, mas em tudo Ele foi perfeito. Seus ensinos nos edificam, somos transformados por Jesus, somos novas criaturas em Jesus, somos mais livres, não somos mais escravos, fomos libertos para a glória do nome do Senhor. Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos por essa graça. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender cada vez mais essa liberdade em Cristo Jesus, que nós possamos viver para glorificar o Teu nome, gratos por essa dádiva imerecida, mas que o Senhor nos deu por amor. Muito obrigada, meu Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós nos despedimos agora agradecendo a vocês por participarem de mais uma aula conosco. Agradecemos a Deus mais uma vez pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.